TV Camélia. Venha fazer parte dessa ideia. Inscreva-se no YouTube e acione o sininho. Então, só dar as boas-vindas a todos e todas, né? Especialmente às pessoas que estão chegando hoje, né? Que não puderam participar do primeiro encontro, né? Que estavam em outros grupos ou meio perdidos por aí, e nós acolhemos aqui no Mesep, que é o caso da Márcia, né? O caso da Josalete, é o caso também da Suzanete. Também com a Gisele, né? Que também não pôde participar do primeiro encontro, foi, né, Gisele? Então, ela também, bem-vinda, Gisele. Aqui nós temos, gente que nunca leu muito Paulo Freire, tem gente que leu um pouco, tem gente que leu, que estuda Paulo Freire, então é bem legal, porque isso vai enriquecer muito o grupo, principalmente o pessoal de Minas Gerais, que está chegando aqui, né? E também nós temos Rondônia aqui também, né? Então é bem importante que o nosso grupo é forte. Santa Catarina, veja, é um grupo Paraná, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais, né? Veja que é forte. Tem também, se o Hélio entrar, nós também teremos o Acre, né? Então veja que é um grupo bastante representativo do ponto de vista do Brasil, do ponto de vista nacional, tá bom? Então passo para ti, Ednei, para tocar o trabalho. Eu me chamo Ednei. Os colegas e amigos que ainda não nos conheciam, a gente, de certa maneira, ficará mais à frente da parte burocrática, então, do grupo, listas de presença, mensagens, o grupo do WhatsApp, encaminhamento da carta, inserções, edições, enfim, toda essa parte mais burocrática nós assumimos, então, diante do grupo, com o apoio do professor Geraldo, com o apoio também do Bernardo, do Edson, né? E eu gostaria, então, de dar as boas-vindas, já feita pelo professor Geraldo, a Euliene, a Gisele, o Hélio, se daqui a pouco de chegar, a Josarlete, a Márcia Vilela, a Márcia Paislene, a Maria Suzanete e o Marco Túlio. Esses, então, são os nossos colegas, amigos, que vão fazer parte desse coletivo pós-primeiro encontro. Então, já recepcionados pelo professor Geraldo. Para que a gente possa, então, dar início aos trabalhos dessa tarde, eu gostaria que nós pudéssemos, então, ter contato com a carta do grupo correspondente, né? Eu compartilho em tela com todos vocês essa carta. Nós, primeiramente, tivemos o encaminhamento, então, de um grupo de Minas Gerais, que não se efetivou. Depois tivemos um novo encaminhamento da equipe de coordenação geral de um grupo do Mato Grosso, também não se efetivou. E na última semana, nessa semana, nós tivemos um encaminhamento, então, de um grupo de mulheres de Florianópolis. Então, nosso grupo correspondente agora, até o final dos encontros, segundo a Luriana, da coordenação geral, será um grupo de mulheres de Florianópolis, 15 de maio de 2021. Queridos colegas, esperamos que estejam todos e todas bem. Saudações freirianas. No dia 26 de abril de 2021, aconteceu o nosso primeiro encontro. Somos um grupo de mulheres residentes em Florianópolis, Santa Catarina. Nossa experiência com a educação são diversas e começamos a nos conhecer, a compartilhar um pouco delas. Ensino formal e informal, educação infantil e educação profissional. Professora, orientadora educacional, monitora, estagiária, alfabetizadora. Linguista, especialista em educação especial, oceanógrafa, estudante de pedagogia. Temos em comum a esperança de que uma sociedade sem opressão é possível a partir da transformação da realidade por meio da educação. Para marcar o nosso engajamento nessa luta, nominamos o nosso grupo com uma frase de Paulo Freire presente no texto Esclarecimento, lido no primeiro encontro. Pela coragem da rebeldia e pela valentia de amar.
Em relação ao texto, vejam só, refletimos sobre o quanto o momento político brasileiro que estamos vivendo, lembro descrito pelo autor em 1965, salvaguardadas as suas especificidades, claro. Ou seja, alterando um pouco o ditado popular, percebemos que qualquer semelhança não é mera coincidência. A leitura do poema O Homem Simples, de Pablo Neruda, nos fez refletir sobre o nosso olhar para o outro nas nossas relações. Olhamos para as pessoas como seres humanos. Aliás, olhamos para as pessoas como seres humanos. Nesse olhar, levamos em conta a história de cada um. Temos um olhar sensível na relação com nossos estudantes e seus familiares. Refletimos sobre como nós, educadoras, estamos sendo olhadas. Vivemos um momento de muita insegurança e desconfiança em relação ao nosso trabalho. Precisamos provar para a sociedade a importância do nosso fazer pedagógico o tempo todo. Como os nossos dirigentes nos olham? Sentimos que oferecemos muito mais do que recebemos, não só na questão financeira, mas também no valor moral e ético atribuído ao exercício profissional no campo da educação. São muitos ataques ao trabalho docente. Talvez seja o momento de pensarmos coletivamente sobre uma pedagogia do professor oprimido. O poema de Neruda nos fez lembrar o filme O Carteiro e o Poeta, disponível no YouTube. Por esse olhar sensível do poeta, ao enxergar além do aparente, que vê no homem simples uma potência. Estamos dispostas a ampliar o nosso olhar como educadoras durante o ciclo, lendo e refletindo sobre o livro de Freire, e na relação com vocês, através das cartas que trocaremos. Queremos olhar vocês por meio das palavras. Venceremos, com todo afeto, grupo pela coragem da rebeldia e pela valentia de amar. Então, utilizando a frase do Paulo Freire. Essa, então, é a carta encaminhada pelo grupo correspondente, o grupo de Florianópolis. Certamente a nossa segunda carta, que ficará a cargo do grupo 2, que irá também apresentar hoje o capítulo 1, as discussões, iniciará esse processo, então, de diálogo com essas mulheres aqui de Santa Catarina, aqui da capital do nosso estado, da cidade de Florianópolis. Não, tudo bem, eu acho que é uma carta belíssima, assim, revela, assim, com bastante clareza o grupo, bem bacana mesmo. E achei legal a gente poder trocar com mulheres, quer dizer, aqui ainda bem que as mulheres que vieram de fora salvaram a pátria aqui, porque esse grupo estava muito machista e muito homem. Agora a gente está mais ou menos equilibrado aqui no grupo, que é muito bom, Muito legal, sim, a carta. Gostei bastante também, pessoalmente. E o legal é que nós vamos trocar, como o Ednei falou, sempre com esse grupo. Então, aí até já dizendo que o pessoal que vai tocar mais o encontro de hoje é o grupinho que vai também fazer uma versão da carta que vai para lá, que vai ser submetida aqui no grupo, e a gente depois faz o acabamento conjunto, mas a proposta inicial do texto vai ser do próprio grupo, como nós fizemos no primeiro lá, Bernardo, Ednei, eu e Edson. Seguimos então para o próximo passo, a leitura comentada, a discussão, enfim, os encaminhamentos. Então, hoje temos como responsáveis o Bernardo, a Juraci, o Maicon e o Marco Túlio. Então, é com vocês. Fiquem à vontade. Educação como prática da liberdade é o capítulo número 1, que chama a Sociedade Brasileira, e já errei logo de partida, brasileira, em transição. É o capítulo número 1, Então, a Juraci é historiadora. Ela disse, olha, tomem cuidado com a parte da educação, da filosofia, nessa apresentação, porque a minha área é a história. Mas é através, como disse aí no início, da apresentação dela, que também nós podemos aqui trazer a discussão, aí talvez mais educacional, filosófica, que está presente, nesse capítulo aqui. Então, isso já foi falado na aula passada, já vimos, e daí talvez no nosso grupo também, professor Geraldo, recolocar, eu posso fazer isso depois, o vídeo do Escopulha e do próprio Pedro Eloy, daí para os colegas terem também esses vídeos,
que entraram agora, então não tem acesso, né, no grupo a esses vídeos, ao material que a gente já compartilhou no nosso grupo do WhatsApp. Então, para quem já viu o professor Pedro Eloy falando sobre o livro, sobre a obra, já tem essa contextualização, e também o Escopulha, lá na série, não é, que ele fez e acho que ainda está fazendo, do Paulo Freire vivo, não é? Procurando no YouTube você encontra, e o título do quarto capítulo é exatamente sobre, e daí isso que eu estou falando, que, né, dá para disponibilizar novamente aqui para aqueles e aquelas que não viram, se quiserem ver, não é, a contextualização desta obra, daí com o Escopulha também dá para disponibilizar. Então o Edson também já falou, não é, da escrita da obra na semana passada, só relembrando, na semana passada, no encontro passado, e a obra, portanto, foi escrita enquanto Paulo Freire estava no exílio, no Chile, em 1965. Tínhamos aí recentemente entrado no regime militar, como está posto aqui no parágrafo posterior, não é? O Brasil estava no início da ditadura militar, após ter vivido uma pequena experiência democrática, em grande parte do capítulo, não é? Claro que ele é mais profundo que isso, mas o Paulo Freire está também abordando esse acidente, não é, histórico aqui, político brasileiro, que é o regime militar. Então, após ter vivido uma pequena experiência democrática de 46 a 64, esse período foi marcado por um maior envolvimento da população com a política, crescimento econômico e urbanização. Na década de 30, do século XX, as mulheres passam a votar, como sabemos, pós aí períodos de exceção mesmo com Vargas, mas daí vem os momentos, não é, onde o Vargas se apresenta como um presidente, não é, um líder político mais democrático que no período anterior. Então nós estávamos, eu penso que o final da guerra na Europa, a troca de experiências também, não é, a partir desse final da guerra, aí da Segunda Guerra Mundial, abre, não é, para discussão. Os países europeus não é, servem como exemplo para nós, embora a nossa, como vamos falar em seguida, a nossa realidade é outra, e é isso que o Paulo Freire quer pensar, mas inspira, não é, nos inspira como brasileiros, essa maior participação, e há aí também, não é, com financiamento externo, aí um certo crescimento, um crescimento econômico e uma esperança política nesse período aí, né, de redemocratização, uma experiência democrática de 46 a 64, quando ela é rompida, não é, pelo processo que falaremos em seguida. Toda vez que se suprime a liberdade, diz o Freire lá na página 45, não é, fica ele, o ser humano, um ser meramente ajustado ou acomodado. O homem sacrifica imediatamente sua capacidade criadora. Então, este capítulo, não é, falará, e todo o livro, como o próprio título, não é, já também nos mostra, sobre, essencialmente, não é, sobre a liberdade, sobre a democracia, sobre a consciência, sobre a fuga, não é, do domínio, seja externo, mas o domínio das nossas próprias elites sobre o intelecto brasileiro, sobre a capacidade de se criar, da subjetividade, não é, e aqui eu estou dizendo, não é, e a partir, não é, do que nós vamos ver, inclusive, a seguir. Então, o Paulo Freire está preocupado, não é, com um ser humano que ele vai caracterizar aqui muito bem, não é, vai conceituar muito bem aqui. Alguns autores são citados, nós não aprofundamos essa leitura, não é, dos autores citados no texto, porque nos interessa bastante o pensamento do Paulo Freire, daí a apresentação também ficaria enorme se fôssemos a cada citação que ele faz de certos autores, embora alguns são bem importantes, que nós vamos aqui lembrar de 2 ou 3, apenas para dizer, olha, ele está apontando no conceito, no sentido pensado por Gabriel Marcel, não é? Pensado por, enfim, vão aparecer aqui no texto.
Então, o capítulo chama A Sociedade Brasileira em Transição. Nesse capítulo, Freire aponta uma sociedade em trânsito, sendo que para ele, o velho e o novo avançam e ora recuam. Então, ele está pensando aqui, não é, no período anterior da política, da economia, como já foi posto aqui, em uma sociedade, mesmo acho que o título diz bem, não é, em transição, bem como o homem, não é, que ele diz ali, inacabado, está em processo de humanização, diretamente ligado ao seu contexto histórico, político, econômico. Então, este homem está em transição e, portanto, a sociedade está também em transição, e o velho e o novo avançam e ora recuam. Como no processo histórico mesmo, não é? De permanências e mudanças, e não dá para determinar em que momento nós estamos, porque até mesmo o golpe militar nos traz possibilidades, não é, para não nos vermos como seres acabados, como ele vai dizer no texto. Contudo, os retrocessos não impedem, olha só, as transformações. Essas mudanças provocam fissuras na estrutura da sociedade fechada, que depois, inclusive, será tema, não é, do capítulo número 2, aí essa discussão em relação, não é, à sociedade fechada, vai citar autores também para discutir este conceito aqui. A sociedade brasileira em transição. Nesse capítulo, Freire aponta a necessidade de uma educação que desenvolva o pensamento crítico, para que o homem desenvolva, adquira a capacidade de reflexão dos temas no seu tempo histórico. Então o Freire vai frisar bastante a necessidade de não sei se é exatamente o termo, não é, mas mitologizar, não é? Transformar em mito um tempo passado e achar que aquele tempo nos era melhor, e isso gerar uma apatia na forma como nós encaramos o tempo presente. Muito pelo contrário, vai dizer ele, não é? Então, a luta pela liberdade também é uma luta pela humanização. A luta, não é, poderia dizer também, a luta pela democracia é uma luta pela humanização, como isso vai ficar claro o tempo inteiro no capítulo 1 aí. Forças antagônicas que se apresentam socialmente, não é, e que impedem, e por vezes parece contraditório, paradoxal, não é, mas que também podem possibilitar avanços e retrocessos, não é, que não devem servir como para o inatismo, para o já dado, o finalismo, quer dizer, as coisas definitivas. Ele luta, não é, insiste na ideia de que isso não pode ser aceito, não é, por nós. Então, o sectarismo e o radicalismo. Sectarismo. No contexto da ditadura militar, o sectarismo imperava no Brasil. Freire, na nossa leitura, não é, pelo menos parece que o texto nos diz isso, Freire aponta que o sectarismo é reacionário, é violento, não respeita as opiniões. A sectarização representa um risco para a tentativa democrática, para a tentativa, não é, da democratização. A distorção da transitividade ingênua, no caso de não promovida a transitividade crítica, ou ainda, não é, se nós quisermos, está no texto também, a intransitividade. Não é, ele utiliza esse termo também, não é, da intransitividade ou transitividade ingênua. No caso de não promovida a transitividade crítica, levará o homem ao tipo de consciência que Gabriel Marcel chama de fanatizada. Eis aí um dos grandes perigos, das grandes ameaças a que o irracionalismo sectário nos está conduzindo. Veja que o Freire, sim, aponta as elites econômicas, não é? Externas, mas também acusa, me parece que indica as elites brasileiras que historicamente, não é? E aí nós poderíamos retomar desde talvez
não é, a chegada aí, não é, dos europeus por aqui, mais tardiamente com a tentativa, especialmente no início do século XX, não é, com uma tentativa de industrialização do Brasil. Então as elites brasileiras atrasadíssimas, apostando, não é, na intransitividade ou na transitividade ingênua, e contando com boas parcelas da sociedade brasileira omissas ou passivas, ingenuamente dominadas por um pensamento que o conjunto de coisas que se vive no Brasil são impossíveis, não é, de serem alterados. E, portanto, está dada a realidade na qual nós vivemos e não temos muito o que fazer. Então, eis aí um dos grandes perigos, não é, diz o texto, ó, das grandes ameaças a que o irracionalismo sectário nos está conduzindo. É necessário o radicalismo, não é? A radicalização crítica, vai dizer não é, o Freire. Ela é positiva e impõe o diálogo, nos remete ao diálogo. Isso para combater, não é, o sectarismo dogmático, onde a realidade nos é imposta, nós somos passivamente dominados por ela e aceitamos irracionalmente até esse processo de dominação das elites, sejam elas nacionais ou internacionais, e das condições nas quais nos encontramos, especialmente as camadas menos, não é, esclarecidas, que precisam ser esclarecidas, precisam ser alfabetizadas, e o capítulo termina exatamente, não é, com a crença e com a aposta de Freire para a superação, não é, dessa realidade que ele está apresentando para nós, com a importância da educação como possível mudança dessa realidade. A sociedade carecia da transição de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. A transitividade crítica, chegaríamos com uma educação dialogal e ativa. Nós já está aqui, já estou quase terminando aqui a apresentação, né? Chegaríamos a uma educação dialogal e ativa para superar aquele, não é, a intransitividade ou sectarismo, voltada para a responsabilidade social e política. Mais uma vez, não é, percebe-se no texto do Freire a preocupação com a realidade objetiva, e que estes cidadãos, cidadãs, devem tomar consciência dessa realidade objetiva, diria até material, não é, na qual se encontram, para aí sim a superação dessa condição. Não é? Ela se caracteriza pela profundidade, não é? Essa transitividade crítica, profundidade na interpretação dos problemas. Aí ser esta transitividade crítica característica dos autênticos regimes democráticos, não é? Na página 59 e 60. Não daria automaticamente, não é? Ela não se daria, essa passagem, não é? Não se daria automaticamente, mas somente por efeito de um trabalho educativo crítico. Aí a importância da educação nesse papel, não é, da conscientização, da elevação da consciência, não é, desses trabalhadores, para sair, não é, da consciência ingênua à transitividade crítica, ao pensamento crítico. Com esta destinação, trabalho educativo advertido do perigo de massificação, que nos era um imperativo existencial. Frases do próprio texto, lá da página 60. A consciência transitivo ingênua tanto pode evoluir para o transitivo crítica, característica da mentalidade democrática, quanto pode distorcer-se para uma forma desumanizada, característica da sociedade massificada, da qual, não é, fazem parte, constroem, desejam a permanência de uma sociedade nesse modelo. Daí é que vem o golpe, não é, influenciado. Parece que isso fica também claro ali, que o Freire, não é, identifica as forças externas para o desejo desse retorno, não é, aí
ao regime militar, onde tem alguém, o grande pai, o grande presidente, o grande grupo político que vai pensar por nós, que vai conduzir a nação, que vai nos salvar. Não é? Acho que a ideia do mito não tão ligado, até ligado sim ao pensamento grego, lá, não é? A mitologia grega, mas a ideia de que um grupo iluminado, influenciado por forças externas, políticas e econômicas, vai trazer a solução para nós. E daí a assistência, o assistencialismo, o pensamento de dependência, de incapacidade, não é, do homem e das mulheres de superar sozinhos essa condição que nos encontramos, não é, essa incapacidade, essa inatividade que o Freire identifica como necessidade de superação. E chego ao final, não é, da apresentação e queria apenas fazer uma consideração. Essa é a segunda vez que eu leio o texto. A primeira foi no encontro do grupo com a professora Gisele. Foi a primeira vez que eu tive acesso a esse texto. Foi em 2019, se não me engano. E ele continua a me assustar pela atualidade, né? Acho que a história não se repete, no entanto, é um texto que serve como uma chave de leitura muito interessante para a compreensão de processos históricos que também a sociedade brasileira do presente vive na sua forma de transição, né? De um grupo significativo tentando resguardar a permanência do passado e um grupo também significativo, mas hoje talvez sem uma voz de liderança una, né? Que consiga agregar esses tantos anseios de ruptura com essas ordens do passado, também querendo a promoção de algo novo. Um segundo elemento que chama a atenção no texto, né, assim, sob a perspectiva dessa análise de presente e passado, né, ou de um passado que perdura nas formas concretas do presente, é a saída que a sociedade da década de 60 encontrou e a saída que a nossa sociedade encontra para a resolução desses conflitos constantes na formação da cultura brasileira, que é a mitologização, a esloganização, né, a procura de um libertador. Na edição que eu tenho aqui, que é uma edição mais nova, não é tão histórica lá como do professor Geraldo, na página 60, ele diz que, nesse primeiro momento, que o Freire quase está compondo uma antropologia filosófica e educacional para justificar como esses sujeitos agem. Ele fala lá que esse processo de incorporação, né, do ser humano, de integração, melhor dizendo, que não é nem acomodação nem ajustamento, mas integração, ele vai se dar cada vez melhor na medida em que esse ser humano consiga compreender o espírito do tempo. E ele vai falar assim: e o fará melhor toda vez que, integrando seu espírito dela, se aproprie de seus temas fundamentais, reconheça suas tarefas concretas. Uma das grandes, se não a maior tragédia do homem moderno, está em que é hoje dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade organizada, ideológica ou não, e por isso tem renunciando cada vez, sem o saber, a sua capacidade de decidir, vencendo o expulso da órbita das decisões. Aí por um pouquinho ele diz: e quando julga que se salva seguindo as prescrições, afoga-se no anonimato nivelador da massificação, sem esperança, sem fé, domesticado e acomodado. Já não é sujeito, rebaixa-se a puro objeto. Eu acho que aqui também, até dialogando um pouquinho com o Bernardo, talvez a saída freiriana, pelo encontro histórico dele de filiação a movimentos libertários ligados ao catolicismo, né, especialmente a teologia da libertação, foi uma brecha que ele encontrou para a percepção de uma religião que, nesse aspecto, é muito mais libertadora e propriamente alienante. Eu também não tenho tanto conhecimento assim, eu não vou falar bobagem, né, aqui. E aí uma última questão que partilho com vocês, né, para não me repetir, é justamente quando o Bernardo falava ali desse otimismo ingênuo, né, que é fruto da não leitura dessa totalidade da realidade, né, de uma totalidade o mais ampla possível, né. E aí diz lá o Freire na página 66: a nossa preocupação, de resto difícil, era a captação dos novos anseios com a visão nova dos velhos temas que, se consubstanciando,
nos levariam a uma sociedade aberta para que, distorcendo-se, poderiam levar-nos a uma sociedade de massa em que esse sociedade quedaria o homem acomodado e domesticado, né? Eu acho que é um pouco o problema vivido, né, quando a gente trata de processo de conscientização política e da nossa, eu diria assim, quase que um traumatis em grego, né? Eu não sei, a gente fica embasbacado, assustado, né? Sem palavras, sem conceito, quando a gente se depara, né, com certos posicionamentos que desconhecem profundamente a realidade, pelo menos sob a nossa perspectiva, e tentam adaptar essa realidade a uma composição, né, a uma textualização que de sombra, né, de longe soa ao mais bem acabado absurdo. Então acho que é um texto que deveria ser relido, porque tem muita coisa nas entrelinhas que passa a margem. O livro é de 65, mas é tão atual, né, gente? É tão atual o momento que a gente está vivendo, assim, dessa parte do sectarismo. É bem essas forças, elas estão muito presentes nesse momento aqui em nós, né, que a gente percebe muito forte. E daí a preocupação vem assim, a gente sabe hoje que tem um movimento muito forte aí em relação a essa escola sem partido, né, que pega na escola. E daí a questão do Paulo Freire, que a gente hoje tem os alunos lá com câmera, com tudo, e a gente tem que estar o tempo todo justificando um trabalho pedagógico. Não é só o trabalhar o conteúdo e pedagogicamente, como a gente ter um conteúdo, como diz ali Paulo Freire, que permita o aluno problematizar a realidade dele, que permita ele sair dessa consciência ingênua e transite para uma consciência crítica. Né? Nosso conteúdo, a gente tem que lidar com muitas forças hoje. Né? É com aluno, é com pai de aluno, é com, né, com secretaria de educação. É muita coisa hoje para nós. Mas, de qualquer forma, nós estamos aí firmes para lutar. Mas eu vejo assim, gente, eu não sei se vocês percebem, agora, principalmente com essa tecnologia que a gente está na aula agora online, né? Com essas aulas remotas, e alguns estão percebendo isso assim como um salvador da pátria, assim, sabe, para a educação. Vamos dar uns joguinhos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos colocar umas purpurinas, e isso é educação, né? E isso, assim, dá uma angústia grande para a gente, dá uma angústia grande, assim, porque parece, assim, que o serviço da gente não vai, é um passo para frente e muitos outros para trás, né?